Bom dia, alunos. Estamos aqui para mais uma aula. Para quem não conhece, esse aqui é o Círculo de Ouro. Ele é uma ferramenta usada para ter clareza e alto desempenho em alguma função. A gente vai utilizar ele hoje na nossa aula. Normalmente, quando a gente vai fazer alguma coisa, primeiramente a gente pensa no o que a gente vai fazer, em seguida em como que a gente vai fazer aquilo. E essa ferramenta é poderosa porque ela muda essa ordem. Ela te faz começar pelo porquê. Então, começando pelo porquê. Por que a gente deve assistir essa aula? Essa aula de hoje é importante para a gente ver de forma prática a manifestação da língua escrita. Ou seja, é uma continuação ainda um pouco da aula anterior. Mais para frente, esse motivo, esse porquê aí vai ficar mais claro. E como a gente vai fazer isso? Através dos estudos de regras da língua, como funciona e como utilizar, entendeu? E finalmente, o que a gente vai estudar? Essa imagem aqui é o título da nossa aula de hoje. Você conseguiu entender? Se não, pausa aí o vídeo, pensa um pouquinho que vê se você consegue entender. Então, espero que você tenha conseguido, né? Se não, vamos lá. Assento, né? Primeira imagem. Segundo, é uma imagem de um filme de ação, ou seja, assento, ação. E o último, uma imagem de uma gráfica, ou seja, a gente vai estudar acentuação gráfica, né? Então, agora que a gente já sabe o que, fica mais fácil até responder, explicar melhor aquele porquê. Voltando lá ao porquê. Dentro daquele porquê, a gente pode botar uma coisa nova ali ainda, que é o pra quê. Pra que eu vou estudar a acentuação gráfica, né? Ainda mais hoje, que, corretor e tudo mais, pra que eu tenho que aprender isso, né? Então a gente volta a uma imagem da aula passada, que é essa imagem aqui de língua oral versus língua escrita. E eu disse que tem muita discussão, né? Tem uma treta ali, se a gente deve escrever como se fala ou falar como se escreve e tal. Então, a acentuação gráfica é um momento que a treta ainda não aconteceu. É um momento em que está todo mundo de mão dada ainda. Porque a acentuação gráfica, ela serve para que quando a pessoa está escrevendo, ela consiga expressar bem o que ela quer dizer. E que a outra pessoa, quando for ler aquilo lá, ela consiga entender também. Não só entender, mas também pronunciar o que foi escrito. Por isso que é essa marcação, entendeu? E há um tempo atrás, eu recebi um poema no WhatsApp que explica muito bem isso aí, assim, que faz refletir, e eu vou ler aqui com vocês, vou botar aqui na tela. O nome do poema é Entre doidos e doídos, prefiro não acentuar. Às vezes, não acentuar parece mesmo a solução. Eu, por exemplo, prefiro a carne ao carnê, assim como, obviamente, prefiro o coco ao cocô. No entanto, nem sempre a ausência do acento é favorável. Pense no cágado, por exemplo, o ser vivo mais afetado quando alguém pensa que o acento é mera decoração. E há outros casos, claro. Eu não me medico, vou ao médico. Quem baba não é a babá. Você precisa ir à secretaria para falar com a secretária. Será que a romã é de Roma? E você prefere ser uma pessoa vívida ou vivida? Seus pais vêm do mesmo país? Seria maio o mês mais apropriado para colocar um maiô? Quem sabe mais entre a sábia e o sabiá? O que tem a pele do Pelé? O que há em comum entre o camelo e o camelô? O que será que se fabrica na fábrica? Tudo que se musica vira música? Será melhor lidar com a diversidade da conjunção mais ou com mais pessoas? Será que tudo que eu valido se torna válido? Melhor doidos ou doídos? E entre o homem e o amém, que tal os dois? Na dúvida, com um pouquinho de contexto, garanto que o público entenda aquilo que publico. Esse texto ele é maravilhoso, porque durante todo o poema ali, o poeta, ele não tem autoria, infelizmente, eu não sei quem escreveu, mas é muito inteligente, porque o tempo inteiro ele fica fazendo essa brincadeira, ele trabalha os dois
os dois significados da palavra, o com acento e o sem acento. Então você percebe aí que se a gente acentuar ou não, muda o contexto da frase, muda todo o contexto. Então é por isso que a gente tem que estudar acentuação gráfica, porque quando você escreve, você quer que a pessoa entenda perfeitamente o que você disse, né? E a outra pessoa também quer entender aquilo, e se caso seja uma palavra nova que ela nunca ouviu, o acento ele serve para ela saber aonde é a entonação daquela palavra, entendeu? Então, antes da gente entrar nas regras propriamente ditas, a gente tem que esclarecer duas coisas, né? A primeira, o que é separação silábica. Quando falamos, mesmo que sem perceber, fazemos pequenas pausas no meio das palavras. E a separação silábica é simplesmente escrever, expondo essas pausas, como eu acabei de fazer aqui na legenda. Fui falando, sem perceber, mas eu fui fazendo pequenas pausas, e isso é separação silábica. E a segunda é a sílaba tônica, que nada mais é qual é a sílaba que tem um som mais alto, ou seja, aquele que a gente faz mais força para falar. Um exemplo ali que eu peguei ali do poema, ele põe público e publico. Você percebe que no público a gente faz muito mais força na sílaba pu, né? E na segunda a gente faz mais força na palavra bli, público e publico, entendeu? Então, aí, porque tem essa mudança de sílaba tônica. Então são dois contextos fáceis que, pra gente entender eles, basta a gente perceber como a gente fala, onde a gente coloca essas pausas e onde a gente tá fazendo força para falar. E também, agora vamos propriamente entrar nas regras de acentuação. Então, primeiro a gente tem que identificar o que é uma proparoxítona, uma paroxítona e uma oxítona. Então, nós somos levados a essa imagem aqui. Eu botei palavra separado e coloquei aí. Quando a penúltima sílaba ela é a sílaba forte, é a sílaba que a gente fala mais alto, né? Ou seja, a sílaba tônica, a antepenúltima, se for isso, ela é uma proparoxítona. Ou seja, antepenúltima sílaba tônica, proparoxítona. Se for a penúltima, né? Ali o número 2 ali em cima da palavra, ela é uma paroxítona. E se ela for a última, ela é uma oxítona. Repara que em cima da palavra tem uns numerozinhos, né? O 3 que representa a antepenúltima, o 2 a penúltima e 1 a última. E tem uma seta, né, em cima desses números. O que é só você perceber o seguinte caso. A palavra, todas as palavras aí, última, penúltima, antepenúltima, a menor é a última e também a oxítona, é a menor palavra. Ou seja, ela representa ali o número 1, a última sílaba. Já a penúltima e paroxítona, né, elas são as palavras ali intermediárias, né, não são nem as menores e nem as maiores. Então, é a segunda, né, é o número 2, é a penúltima. E a antepenúltima é a maior palavra e proparoxítona também é a maior palavra. Então, isso aí funciona como um gatilho de você perceber qual é qual, que às vezes a gente pode confundir uma com a outra, uma oxítona com a paroxítona e tal. É só a gente pensar nisso. Qual o tamanho da palavra? Quanto menor for a palavra, mais próximo do fim, né? Equivalente, como eu coloquei aí nessa imagem. Então, até aí, creio que não tem nenhum problema. Então, vamos lá agora as regras, né? Eu achei essa imagem aqui muito bacana, porque ela tem um resumo de todas as regras em uma única imagem. Então, vamos lá. Ela começa ali pelas proparoxítonas. O que é proparoxítona? Antepenúltima, né? Então, proparoxítonas são as palavras mais fáceis da língua. São até as mais raras, né? E a regra dela é simples. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Ponto. Você vai lá, viu? Pô, penúltima sílaba é sílaba tônica. Show. Leva acento sem medo. Entendeu? Vou colocar aqui pra vocês uma música do Chico Buarque. Uma música não, um trecho da música. Escutem aí.
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Muito bom, né? Não sei se vocês perceberam, mas cada palavra ali, cada fim de frase, ele coloca uma proparoxítona. Toda a letra da música todinha, a última palavra é uma proparoxítona, entendeu? É uma letra muito inteligente, muito bem feita, sabe? E eu aconselho que depois você procure essa música para escutar ela completa e prestar atenção na letra. O nome dessa música é Construção e quem canta ela é o Chico Buarque. Beleza? Então, proparoxítona, penúltima sílaba é acentuado. Então vamos agora para as paroxítonas. As paroxítonas são as palavras mais escorregadias da língua. Por que eu estou falando isso? Porque em todas as palavras, a grande maioria que tem acento são paroxítonas. Então, como a gente faz para identificar? Primeiro, a gente vê se for a penúltima sílaba tônica. Se for, é uma paroxítona, mas ela só leva acento se ela for terminada em L, em I ou IS, X, PS, AN ou ANS, R, ou uns, ON ou ONS, ON, AN, N, US ou ditongo. Aí tem uns exemplos, né? Revólver, princípio, bíceps. Entendeu? Então, olhou lá a palavra, penúltima sílaba tônica, terminou com uma dessas terminações, é uma paroxítona que leva acento. E tem as oxítonas. As oxítonas, né, como a gente viu ali, é a última sílaba tônica. Então, elas, mesmo sistema da paroxítona, você vai olhar e vai ver a terminação, como a palavra termina. Se ela terminar em A, AS, E, ES, OOS, EM e ENS, e a última sílaba for a tônica, ela é acentuada. Aí uma coisa, né? A proparoxítona leva o acento na penúltima sílaba. A paroxítona, por mais que a gente olhe o final, o acento é na penúltima e a oxítona na última. Então por isso que a gente tem que olhar o final, mas não esquecer aonde está a sílaba tônica. Ok? E tem também, aí botamos aí, tem os exemplos Paraná, sofá, jacaré. Tá, ok? E tem também as monossílabos tônicos. O que é um monossílabo? Mono vem de um só. Então, uma sílaba só. Entendeu? Então, se for um monossílabo, for terminado em A ou AS, E ou ES, O ou OS, é acentuado. Aí tá aí pá, fé e pó. Ok? É bem próximo ali das oxítonas, mas tem essa pequena diferençazinha. E temos os hiatos, né? Os hiatos, como eu já expliquei, são quando a gente separa a sílaba e fica numa sílabazinha com só uma letra. Isso é um hiato. Então, se o hiato for I ou U,
ele leva acento. Por exemplo, país, heroína e baú. Você separando a sílaba, o I e o U vão ficar sozinhos, eles levam acento. E tem também os ditongos abertos, né? Que são el, ei e oi. Eles são acentuados quando eles forem oxítonos, ou seja, a última palavra, e essa última sílaba, o ditongo tem que estar inteiro ali. Um exemplo, herói, chapéu, céu, tonéis. Perceba que separando a sílaba, o oi, o el, o ei, estão tudo dentro da sílaba e é a última sílaba tônica, entendeu? Então, isso é assim que funciona a regra dos ditongos. E para finalizar, a gente tem o verbo ter e vir. Se ele estiver na terceira pessoa do plural, ele recebe acento. O que é a terceira pessoa do plural? Ó, eu, tu, ele é singular. E o plural é o nós, vós, eles. Ou seja, a terceira pessoa é o eles. Eles têm, eles vêm. Se tiver na terceira pessoa do plural, recebe acento. Eu sei aí que são muitas regras e isso é chato de gravar, é difícil. Então eu trouxe um presente para vocês que eu vi aqui no canal no YouTube, o canal é Pro Alex, e espero que vocês curtam aí. Que falta me faz o acento na tônica de umas palavras, mas se as regras eu não lembro, estudar é o que eu precisava. Se a palavra é oxítona, ou eles, se tem S ou não esqueço então, o acento ela tem. Laralalaê, laralaê, laralalaê, laralaê, 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 laralaê. Que falta me faz o acento na tônica de umas palavras, mas se as regras eu não lembro, estudar é o que eu precisava. Sendo uma paroxítona, os inundations risonhos, se está no final, se é de tom oral, ou sem S eu acento. Laralalaê, laralaê, 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 laralaê. Que falta me faz um acento na tônica de umas palavras, mas se as regras eu não lembro, estudar é o que eu precisava. Sendo paroxítona, acabou-se o meu sofrer. Todas levam a ser, quanto mais aprendo, isso alegra o meu viver. Laralalaê, laralaê, laralalaê, laralaê, laralalaê, laralaê, laralalaê, laralaê. Com música tudo fica melhor, né? Tudo fica mais fácil. Então, escuta aí quantas vezes quiser essa música, isso vai te ajudar a gravar as regras, entendeu? E eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira escutar de novo e não queira vir procurar na aula onde foi que eu falei dessa música, entendeu? Então, resumindo, né? A gente volta lá, antepenúltima proparoxítonos, penúltima paroxítono e última oxítono. Olha o quadro, olha essa imagem, vê qual é a terminação e se terminar com alguma ali de acordo com a regra, você acentua, ok? E agora a gente já sabe as regras, né? Simples. E agora a gente vai ver um passo a passo de como aplicar essa regra. A gente quer
esse passo a passo aqui, né? Primeiro a gente separa as sílabas lá, como eu falei. Em seguida a gente identifica a sílaba tônica, se é a última, se é a penúltima ou se é a antepenúltima. Depois a gente identifica como essa palavra termina, qual é a letra, qual é a terminação dessa palavra. Depois de fazer isso tudo, aí sim você aplica a regra. Isso é importante, aprender isso, porque quando a gente está usando uma mídia digital é mais fácil. A gente tem corretor, a gente tem um Google para pesquisar, tal, dicionários online, um monte de coisa. Mas vamos supor que você está fazendo uma prova e você fica em dúvida como escrever uma palavra. Então é bom você saber essa regra para você se safar ali, né? Saber como escrever da maneira correta, entendeu? Porque, como eu expliquei lá no início, isso é importante para que você consiga expressar bem o que você está pensando e a pessoa que está lendo também entenda bem. Então, por hoje é só isso. Não esquece do exercício. Se ficar em dúvida, me manda um e-mail que eu respondo. E a gente nos vemos nas próximas aulas. E bom estudo para todos vocês.